uma boa tarde para você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta segunda-feira até às 3 da tarde, trazendo sempre as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, como diz o nosso amigo Marquinhos, tá feliz, hein? Bruno Castilho, tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. Eu, Brunão Castilho, estou aqui mais uma semana com vocês. Pegou a referência? E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo, que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Luizão, seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso... Ô, louco, Luizão, você meteu um negócio aí, como é que é? Você meteu... O Didi Mocó. O Didi Mocó aí, grande Luizão, sempre com a gente aqui no nosso Hora do Esporte, levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa, tá certo? E olha só, a gente começa a hora de hoje falando do jogo de ontem entre São José e São Bento. Havia muita expectativa para essa partida que poderia ter colocado o São José até mesmo na quinta colocação. Poderia, mas quem vai contar a história do jogo para você é o nosso repórter João Delfino. As imagens são do alterofilista, o Rafael Santos. Solta, Matheus! Embalado por 2 vitórias seguidas fora de casa, o São José voltou ao Martins Pereira para receber o São Bento. O jogo começou com o time de Sorocaba acuado e a Águia livre para trocar passes. Mas era difícil quebrar a muralha são-bentista. As descidas pela esquerda pareciam ser o melhor caminho para a Águia, com a dupla Felipe Borges, que voltou de suspensão, e Thiago Rubim. Aos 27 minutos, a melhor chance do jogo veio nessa cobrança de falta. Léo Pereira bateu e Alexandre Aruá obrigou o goleiro Guilherme Neto a fazer essa defesaça. O São Bento se preocupava mais em não deixar a Águia criar do que de trabalhar o próprio ataque. Por isso, pouco chegou na primeira etapa. O tempo virou no Martins Pereira e, junto com a chuva, veio o gol da Águia. A dupla Thiago Rubim e Felipe Borges desceu ao ataque. Depois do cruzamento do lateral, o rebote caiu com Rubim, que surpreendeu o goleiro com a finalização no cantinho. São José 1, São Bento 0, aos 40 do primeiro tempo. No fim da primeira etapa, o Bentão quase empatou nesse lance, que tirou tinta da trave direita de Ariel. Fim da primeira etapa com vantagem mínima para o São José. Segundo tempo e as poças d'água no gramado começaram a roubar a cena. Uma delas, inclusive, foi zagueira da Águia. Atrás no placar, o São Bento passou a querer mais jogo. Nessa, Gazão fez Ariel sujar o uniforme. E o escanteio na sequência também levou perigo. O São José respondeu nessa jogada de Cristiano, mas ele errou o toque para Fabrício. 1 minuto depois, a mesma jogada, só que agora com o passe certo. Fabrício levou muito perigo. Os técnicos mexeram bastante nas equipes. Do banco de reservas, Paulo Roberto apostou em Ezequiel e Fabiano Carneiro no atacante Brunão. E preste atenção, eles serão decisivos no jogo. O São Bento continuou no ataque e aos 32, Fabrício cometeu pênalti duvidoso em Felipinho. Anderson Kinzel foi para a batida e Ariel foi buscar. Festa no Martins Pereira. O pênalti animou a torcida e o jogo ficou aberto. Lembra do Ezequiel? Aos 42 ele veio pela direita e sofreu falta. O tempo fechou e na confusão sobraram alguns amarelos, inclusive para o camisa 18 da Águia. 2 minutos depois, o próprio Ezequiel parou esse contra-ataque sorocabano, levou o segundo amarelo e foi expulso. São José com 10 em campo. A pressão dos visitantes aumentou. E lembra do Brunão? Nos acréscimos, ele ganhou a jogada, limpou o Ariel, mas no caminho tinha Thiago Rubim para tirar em cima da linha. E a torcida vibrou como se fosse outro gol do atacante no Martins Pereira.
Só que o balde de água fria veio aos 46. Bola cruzada por baixo e o grandalhão Brunão dessa vez não desperdiçou. Tudo igual no placar e a confusão começou. O meia Gazão do São Bento foi expulso e Luiz Gustavo, que estava no banco da Águia, também levou o vermelho. Nos últimos minutos, o São José ainda teve 2 chances. Uma com o Michael Paulista nessa cabeçada. E depois nesse chute travado de Vitão após o escanteio. Mas não deu tempo para mais nada. Fim de jogo com um silêncio ensurdecedor no Martins Pereira. Foi uma expectativa altamente positiva a nível de resultado, né, para esse terceiro jogo. 2 vitórias consecutivas, fora de casa. Só que, infelizmente, futebol, nem sempre as coisas elas saem da maneira que a gente quer ou da maneira que o carro vem andando. Às vezes você tem o tropeço. Início de jogo, final de jogo, não pode tomar mais gol. Mas depois da defesa do Ariel, não tem mais jogo. Não tem mais jogo. E a sequência de vitórias do São José foi interrompida logo na volta ao Martins Pereira. E os próximos 3 adversários, nas 3 últimas rodadas, serão times que estão acima da Águia do Vale na tabela de classificação. Para o técnico Paulo Roberto, o emocional do elenco vai precisar ser trabalhado. Então, são jogos difíceis mesmo, vamos ter que ter mais atenção, né, um poder de concentração maior para que isso não venha se repetir. De repente, num jogo decisivo, que você, só a vitória interessa, você está vencendo o jogo e toma um gol aos 45, 47. Então, é uma situação que eu acho que é emocional. E isso aí nós vamos ter que trabalhar mais ainda. Destaque no seu retorno dentro de casa, o goleiro Ariel também reconhece que a preparação precisará ser intensa. É ruim pra caramba tomar um empate dessa forma, mas é o futebol. Se a gente quisesse realmente escolher, a gente queria os 3 pontos, mas não tem como. Então a gente tem que ter a cabeça no lugar, trabalhar, que quarta-feira já tem outra guerra aí, tenho certeza que a gente vai buscar os 3 pontos. Pois é, Brunão, quem esperava aí um resultado positivo, até um resultado com muitos gols a favor do São José, mediante os últimos 2 resultados da Águia, as 2 vitórias fora de casa. E a campanha que vem fazendo, o São Bento perdeu o técnico aí no meio do caminho. Aliás, perdeu 2 técnicos, né? Roberto Fonseca e também o Luiz Carlos Martins, 2 técnicos renomados aí em termos de Série A2, foi dirigido pelo seu auxiliar, enfim. Uma frustração para o torcedor e, como disse o Joãozinho no final do jogo, um silêncio no estádio Martins Pereira. O torcedor nem gritava contra, nem nada. Realmente um silêncio, um balde de água fria para quem esperava uma boa apresentação do São José. Água fria até mais do que a chuva, né, que caiu Exato. forte na tarde de ontem. Acho que o São José, eu até falava, né, que para desespero do Luiz, que seria mais fácil cortar a manteiga com a faca quente aquecida no fogão. O São José, acho que, não sei se complicou o jogo, mas de fato poderia ter sido melhor. E no final do jogo, até o São Bento, aos trancos e barrancos, do jeito que veio, acabou, poderia até ter saído com a vitória, com a virada. Caso tivesse feito o gol de pênalti ali, eu acho que o jogo poderia ter sido outro no finalzinho ali, porque foi um abafa ali, uma blitz do São Bento no final do jogo e quase complicou para o São José. O empate acabou até ficando, de certa forma, de bom tamanho, porque o que a gente viu no final do jogo poderia até ser pior para o São José, e o São José aí não soube aproveitar a chance que teve na primeira partida em casa, né? Agora tem uma outra partida em casa, o problema é que são 15 e Capivariano, que são 2 times complicadinhos. O Oeste já está numa descendente, está oscilando bastante, venceu a última rodada, mas está oscilando bastante, mas 15 está brigando aí para classificar, né, para antecipar a classificação. E o Capivariano, que é um time muito jovem, de toque de bola rápido, então esses 2 jogos acho que vai complicar bastante para o São José. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que foram os jogos deste final de semana. Olha só, tivemos a vitória do Oeste para cima do Linense, o Capivariano
contra o Primavera. O Primavera perdeu aí o líder Primavera, mas ainda segue líder. Santo André e Juventus estava vencendo o Santo André, tomou o gol do empate no finalzinho. Talvez o melhor resultado da rodada foi esse, ó. Grêmio Prudente 1, Taubaté 2. O Taubaté deu um chute no gol e fez 2. Impressionante, gol contra absurdo, lembrando Oséias contra Palmeiras e Corinthians, impressionante, ganhou um gol o Taubaté, mas sorte de time que está subindo aí na tabela. Votuporanguense 0, Rio Claro 0, São José 1, São Bento também 1, 0-0 para Ferroviária e Portuguesa, 15 de Piracicaba e Ituano. Esses dois resultados, esses dois últimos, ajudaram o São José a ficar no G8. Coloca a classificação pra gente, Matheus, que a gente vai olhar. O Primavera, mesmo com a derrota, segue líder. Capivariano agora assumiu a vice-liderança com 21, o 15 de Piracicaba, que também está oscilando muito e é o próximo adversário do São José. Taubaté agora assume a 4ª posição com 19 pontos. Caiu aí o Grêmio Prudente, né? O Taubaté roubou a 4ª posição do Grêmio Prudente, que agora é o 5º. Oeste é o 6º, 7º Santo André. São José ainda se mantém na 8ª posição, consegue se manter no G8. Vira a tabela, Matheus, só pra gente ver o restante, mas tá tudo muito igual ali, ó. Ó quantos times com 16 pontos devido aos vários empates que tivemos na rodada. Juventus, Ferroviária, Votuporanguense, Ituano, Linense. O São Bento segue fora da zona da degola. A Portuguesa Santista, que ficou no empate, também permanece. O Rio Claro, virtual rebaixado já, segue ali na lanterna da competição. Como o Brunão disse, próximo jogo do São José, quarta-feira, estádio Martins Pereira contra o 15 de Piracicaba. O 15 de Piracicaba, que também não vem bem não, acabou empatando com o Ituano em 0-0 em casa. O pessoal tá chiando por lá. A expectativa é que o São José se apresente melhor para enfrentar de igual para igual uma equipe que está acima dele. Aliás, os 3 adversários que o São José terá nessa reta final serão times que estão acima da classificação do São José. E aí eu acho que o São José ainda assim é favorito contra o 15 de Piracicaba, por jogar em casa com a força da torcida. O 15 de Piracicaba, como você falou, que vem oscilando bastante, né? Teve um início muito bom de campeonato e agora deu uma caída, mas enfim, não dá para dormir no ponto, né? Haja vista aí contra o São Bento, né? O São José que tinha a vantagem, era muito mais do que favorito, acabou quase perdendo o jogo. Então, se cochilar, o cachimbo cai. Então, o São José aí precisa ficar atento, principalmente nesses 2 próximos jogos. Agora, como a gente falou na matéria, você falou também, o gol da equipe do São Bento foi um balde de água fria muito maior do que a chuva, e o Ariel estava virando o herói da partida, né? Porque ele já tinha feito uma boa defesa anteriormente, foi pro pênalti, fez a defesa do pênalti, em que pese o pênalti tenha sido mal batido, o Ariel não tem nada a ver com isso. Ele poderia ter ido pro outro lado e aí diriam, nossa, o cara colocou ali no canto oposto do goleiro e fez um golaço. Não, esperou, foi no canto certo, fez a defesa, fez outra defesa ali durante o jogo, mas acabou tomando o gol de empate. Poderia ter tomado o segundo na própria jogada do Brunão, que limpou o próprio Ariel, e aí o Rubinho, que veio lá da frente para poder salvar lá atrás. O Brunão que fez o seu primeiro gol em... Qual a rodada que a gente está hoje? 10ª, sei lá quanto. Segunda. Ele fez o primeiro gol no campeonato com a camisa do... Ele que vinha sendo muito criticado pela torcida do São Bento e quase fez 2, né? Um com uma boa jogada que ele limpou o zagueiro e o Thiago Rubim limpou o goleiro e o Thiago Rubim acabou tirando a bola em cima da linha e acabou, né, no cruzamento, ele completou para o gol. Primeiro gol dele em 13 jogos. Pois é. Torcedor, não abandone o São José, vamos prestigiar. Quarta-feira, horário tradicional do futebol de quarta-feira, 8 horas da noite, estádio Martins Pereira, jogo bom, jogo para você prestigiar, para você apoiar o São José. São José está no G8, ele precisa do seu apoio e o São José é sempre muito mais forte com a presença da sua torcida. Vamos botar 5, 6 mil torcedores pelo menos no Martins Pereira para apoiar esse time contra o 15 de Piracicaba, o 15 que também não vem tão legal assim não, e é jogo importante para o São José se manter dentro do G8 aí, restando mais 2 rodadas, 3 com esse jogo do 15, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia. Na volta, a gente vai falar do Joseense, no encontro aí dos líderes, o líder mesmo acabou levando a melhor. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta aqui no Hora do Esporte, no encontro do líder paulista contra o até então vice-líder joseense. Prevaleceu o paulista, que venceu a partida por 1-0 com o gol que saiu logo aos 6 minutos de jogo. E uma cobrança de falta da meia esquerda, a bola cruzou a área e chegou no segundo pau, nos pés de Lucas Silva, que bateu para marcar e decretar o placar final lá no Jaime
Sintra. Infelizmente, não temos o gol, a transmissão aí acabou falhando, você pode até ver que as imagens não são das melhores, a Beth ali teve que compilar um pouco ali de imagens das mais ou menos durante a partida, porque teve muitas falhas na transmissão e justamente na hora do gol falhou a transmissão, não tem a gravação do gol, mas o Joseense acabou perdendo, mas o volume de jogo, pelo que eu pude acompanhar, Brunão, tava dando raiva de ver esse jogo por conta da qualidade da imagem, mas o que deu para ver é que o jogo foi parelho e logo aos 6 minutos o Joseense acabou sofrendo esse gol, não teve forças para ir para o empate e de repente até quem sabe a virada, mas perdeu para o líder, um líder que tomou até a melhor defesa com apenas 3 gols em 9 jogos até então, não é nenhum absurdo não. Confesso que eu só assisti os 10 últimos minutos finais. Conseguiu assistir? Conseguiu. Quando estava com 45, lá estava rolando, tava rodando liso, mas assim, era um jogo que, na estatística, né, a gente pode colocar assim, era muito mais propenso o Paulista vencer do que o Joseense. Joseense que a gente sempre fala que vem fazendo uma ótima campanha, né? Até mesmo quando perdeu do São Caetano, quase empatou, né? Poderia ter vencido. Acho que esse jogo foi o mais abaixo do Joseense no campeonato, né? O Joseense que teve bastante dificuldade, inclusive, no caminho, né? O Augusto Ambrosio postou até um stories lá que o ônibus quebrou, eles tiveram que andar um trecho lá na estrada, enfim, até para vir outro ônibus ou consertar o ônibus. Mas nesses trancos e barrancos aí, o Joseense acabou, infelizmente, perdendo. E agora tem mais um jogo fora de casa, o último dessa sequência aí, né? Foram lá no começo, 2 jogos seguidos fora de casa, agora 2 jogos seguidos fora de casa. Então aí tem essa chance aí contra a Matonense, que é um time que é o lanterna, mas que nos 2 últimos jogos acabou perdendo, né? Acabou sendo derrotado no último minuto, tomando um gol no último minuto. Então é bom o Joseense também ficar ligado, porque a Matonense cresceu um pouquinho nesse campeonato. O Joseense, quando recebeu a tabela, ele olha lá os adversários, ele olha São Caetano, fora de casa, você perder acaba sendo normal, é lógico que você não trabalha para perder, mas você olha lá, São Caetano, fora de casa, um time com renome, já disputou Libertadores e tudo mais, vice-campeão brasileiro, aquela coisa toda, você fala, é normal. Você pega assim, o Paulista, isso quando vai começar o campeonato, você olha, o Paulista, time de Libertadores, time de campeão de Copa do Brasil, aquela coisa toda, Série A de Campeonato Brasileiro, já foi. É normal você perder lá. Óbvio que você não se prepara para isso. Então, assim, dentro daquela matemática, daquele prognóstico, você perder para o Paulista, você perder para o São Caetano, acaba sendo normal. O que não pode, por exemplo, é no próximo jogo a Matonense, que está lá embaixo, como disse o Brunão. Vem perdendo jogos aí, é o virtual rebaixado já, tem um saldo negativo aí de menos um monte, né? Menos um monte de gols. Então tem que chegar e vencer o jogo, vencer daqueles que são possíveis e tentar brigar dentro daqueles times que estão lá em cima. Faz parte, acontece e bola para frente, passou, teve esse entreveiro do ônibus, né? Acontece, não é para acontecer, mas acontece, segue o barco, né, Brunão? O Joseense, apesar de algumas derrotas, enfim, o Joseense vem fazendo uma boa campanha, principalmente em casa, né? É o que a gente sempre fala, vence em casa e tenta roubar alguns pontinhos fora de casa. Até o Augusto falou no último jogo contra o Jabaquara que agora a intenção do Joseense não é só empatar fora de casa, é sim tentar vencer um jogo ou outro fora de casa, em vez de levar 3 pontos, e pode ser a oportunidade agora contra a Matonense. Matheus, coloca pra gente aqui os jogos deste final de semana. Tivemos aí o Colorado de Caeiras batendo Araçatuba 2-0, 2-1 pro Jabaquara em cima do Penapolense, Nacional e Barreto 0-0, São Caetano 1-0 no Taquaritinga, Inter de Bebedouro empate com o Vossa em 1-1, Audax 3-2 na Matonense, que o Brunão falou, gol no finalzinho do Audax, Paulista 1-0 no Joseense e União Barbarense 1-0 no São Carlense. Classificação mostra, o Joseense caiu 2 tabelas, tem o Paulista como líder, São Caetano vice-líder, olha lá, tá dando a lógica teoricamente. Os times mais conhecidos aí liderando a Série A4, seguido pela União Barbarense, Joseense agora na 4ª posição, Taquaritinga, Nacional, Araçatuba e o Colorado de Caeiras, os 8 primeiros. Pode parar aí, Matheus, não precisa botar... Tá, tudo bem, colocou aí, não tem problema, volta ali, Matheus, já colocou, coloca de tudo, então vai. Coloca lá, Inter de Bebedouro, São Carlense, Barretos, Audax, Jabaquara, Penapolense, Vossa e Matonense. Matonense, próximo adversário do São José, tá com menos 20 do Joseense. de saldo.
Tá com quanto? Menos 20. Menos 20. Tá mal demais. O jogo será em Taquaritinga, hein? Tem aí, Beth, o nome do estádio? Coloca aí pra gente. Olha lá, o estádio Adail Nunes da Silva, em Taquaritinga, o estádio Hudson Buck Ferreira, lá de Matão, tá interditado, por isso que o jogo mando da Matonense, mas vai ser em Taquaritinga, esse jogo na próxima quarta-feira, 15 horas, lá em Taquaritinga, tá certo? Sucesso pro Tigre do Vale. Brunão, pra gente fechar esse segundo bloco, começou no último final de semana a 5ª edição da Semana Municipal de Basquete de São José dos Campos, promovida pela Prefeitura, com apoio da Organização Social São José Desportivo. E hoje a atração será uma palestra do ex-técnico da Seleção Brasileira, o Lula Ferreira, que você está vendo aí ele aí, ó, a partir das 19 horas no auditório do Centro da Juventude, aberto a profissionais da área e também amantes do basquetebol. Lula Ferreira, de 73 anos, é um dos grandes nomes do basquete brasileiro, com conquistas por clubes e também pela Seleção Brasileira, onde ele conquistou o ouro para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo em 2003 e também no Rio 2007. Você vai ver aí, ó, também a programação na tela de, como eu disse, né, começou no último sábado, teve clínica internacional de técnicos de basquete no Teatrão, palestras, Copa Popular de Basquete 45+, apresentação do time feminino do São José Basquetebol, entre outras atividades. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura em www.sjc.sp.gov.br e na barra de busca você procura lá 5ª Semana de Basquete, você digita na verdade, né? 5ª Semana de Basquete, você vai conseguir ver toda a programação completinha. É um evento sempre muito bacana que encerra na próxima quinta-feira com o jogo São José Basquetebol e Bauru pelo NBB. Muito bacana, para quem gosta de basquetebol, um prato cheio, né? Muito legal. E, bom, confira, né? Quem gostar de basquete, quem for até fã do Lula, enfim, tenta conferir lá. E aproveita aí a semana que vai acabar com o jogo de basquete na quinta-feira. Na quarta-feira, o Brunão vai trazer todos os detalhes dessa palestra sensacional do Lula Ferreira, hoje à noite, lá no Centro da Juventude, em São José dos Campos. É aberto ao público, é gratuito, vale a pena você conferir, até bater uma foto com o Lula, conversar com ele, que ele é gente boníssima, um conhecedor e muito do basquetebol. Vale a pena você conferir. Na quarta-feira, o Brunão vai trazer todos os detalhes dessa palestra, tá certo? Não sai daí, a gente vai para o último intervalo do dia. Na volta, tem vôlei em destaque para você e o Atleta Cidadão. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte. Brunão falando de vôlei. O São José entra em quadra amanhã, fora de casa, pela 7ª rodada do retorno da Superliga Masculina, e encara o Lanterna e já rebaixado Goiânia. Restando apenas 5 rodadas para terminar a fase de classificação. O São José aparece na vice-lanterna da competição com 11 pontos, 8 a menos que o 10º colocado, que é o Goiás. Ou seja, o time do técnico Sérgio Negrão precisa da vitória para ainda sonhar em permanecer na Superliga, porque senão a Série B vem, hein, Brunão? São José não vence há 10 rodadas e, curiosamente, a última vitória do time foi contra o adversário de amanhã, o Goiânia, no dia 28 de novembro, em casa, por 3-1. Goiânia e São José se enfrentam amanhã, 8 da noite, no ginásio Rio Vermelho, em Goiânia, Brunão. Se não for agora, não vai mais. É o último colocado, o time que fez, sei lá, 2 pontos só no campeonato, não ganhou de ninguém, enfim, fez frente em muito poucos jogos, tanto que tem só 2 pontos. Então, agora o São José tem que tirar a barriga da miséria, tem que ir a for, vencer 3-0, vencer bem, para tentar ganhar uma moral aí para essa reta final de campeonato e tentar fugir do rebaixamento. Mas convenhamos, está muito difícil, né? Matheus, coloca pra gente, por favor, a classificação. Porque olha só, lá em cima, Cruzeirão mesmo perdendo, tomou uma traulitada do Campinas, 3-0, Campinas que é o vice-líder, mas olha só, o Cruzeiro tem 4 pontos à frente, seguido pelo Campinas, o Minas, Praia Clube, SESI, Suzano, Joinville e Blumenau seriam os 8 classificados à fase de mata-mata, os playoffs de mata-mata. Guarulhos e Goiás ali não aspira nada. Na 11ª posição e penúltima, o Vôlei São José com apenas 11 pontos. Repara aqui, ó, 8 pontos separam Goiás e São José do 10º para o 11º, ou seja, a situação está muito complicada. E o Goiânia já está rebaixado. Mas tem que ir jogo a jogo, tentar a vitória, de preferência por 3-0 ou 3-1, para somar 3 pontos, torcer por um tropeço do Goiás e aí somando pontos para ver se ainda consegue escapar, mas realmente a situação está muito complicada, né, Brunão? Está muito complicada, mas assim, como você falou, ir jogo a jogo,
pensar no jogo de agora para depois pensar na frente. Então tem que fazer 3-0 agora para aí sim pensar nos próximos. Sucesso para o vôlei São José. Na próxima quarta-feira a gente traz os detalhes desta partida para você aqui no nosso Hora do Esporte, que fecha as informações agora, Brunão, falando sobre as seletivas do Atleta Cidadão, que ainda estão acontecendo e vão até o dia 11 de março em mais algumas modalidades. Até o momento, 4.965 crianças e adolescentes participaram das seletivas desde o dia 18 de janeiro, com 915 pré-selecionados, totalizando um índice de aprovação de 18%. Os candidatos pré-selecionados ainda não garantem uma vaga definitiva nas equipes. Primeiro, eles são integrados ao grupo do ano anterior, que beleza, hein? E realizam um período de adaptação e novas avaliações, já que as seletivas visam preencher as vagas remanescentes. Depois, se aprovados, passam a compor a equipe. Foram realizados até o momento, Brunão, as seletivas do handball, tênis de mesa, masculino e feminino, né? Xadrez, rugby, basquete, natação, futebol, ginástica rítmica só para o feminino, vôlei, futsal, tênis de campo, vôlei de praia, ciclismo, goleiros de futsal aí só para o masculino, handball, hóquei de quadra masculino. O restante é tudo masculino e feminino. Mas ainda, Brunão, tem seletivas a serem realizadas, como por exemplo o boxe masculino e feminino, ginástica artística masculino e feminino, taekwondo no luta e também no poncê masculino e feminino. Para mais informações sobre as seletivas do Atleta Cidadão, datas, horários e locais de cada modalidade, acesse o Instagram do Atleta Cidadão, que é o Atleta Cidadão, ou ligue nos telefones 39328600, tem os ramais também 8602 e 8625, é o Atleta Cidadão, aí trazendo jovens revelações para o projeto, que é muito bacana. A pena que eu passei um pouquinho da idade e aí eu tentaria no goleiro de futsal, mas já estou um pouquinho velho. Ciclismo você não vai? Ciclismo não dá. Mas o boxe também não. Mas o boxe eu deixo pro Paulo. Mas muito legal, né? As categorias de base aí, o Atleta Cidadão, sempre ativando a molecada, incentivando a molecada a praticar esporte. Muito bem. Em breve aqui no nosso Hora do Esporte a gente vai trazer um balancete geral, depois que terminar mesmo as seletivas, vai ser muito bacana a gente trazer esse balancete aqui dentro do nosso Hora do Esporte, tá certo? Brunão, vamos embora? Vamos embora. Tá na hora. Brunão, um grande abraço para você, sempre um prazer dividir o Hora do Esporte com você. Quarta-feira estaremos de volta aqui nesse mesmo bate-horário, bate-canal, para falar muito de esporte de São José. Foi um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. Quarta-feira estaremos de volta novamente. Tchau. Que beleza. Luizão, no pique. Grande abraço para você, sempre bom tê-lo aqui no Hora do Esporte. O Luizão que sempre leva informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa. Você vai ficar agora com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe, a gente volta na próxima quarta-feira para te deixar bem informado sobre os assuntos esportivos da nossa cidade. De minha parte, grande abraço, até quarta. Tchau, tchau.